Estamos de volta nesse 2 de novembro. Bom, você acompanhou o comecinho do programa, você me viu totalmente caracterizado, né, especialmente para o Dia de los Muertos. E se não viu, você pode acompanhar nas redes sociais, que o Dia de los Muertos é uma tradição mexicana para celebrar a visita neste dia daqueles que já partiram para o outro plano. Agora, nós vamos saber muito mais sobre essa tradição de origem indígena com os esclarecimentos trazidos por este autêntico mexicano, que está conosco, Rodrigo Ángeles Flores. Que tal, Rodrigo? Olá, como está? Bien. Obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Então senta-se lá na sua casa. Eu vi isso de perto lá no México. Ah, mesmo? Ah, estive lá. É muito, muito bacana. Aliás, a Unesco, inclusive, já tombou, se cabe isso, né? Como patrimônio histórico imaterial da humanidade, que não é uma coisa material, mas é um acontecimento. Como é que funciona essa celebração? Conta pra gente, Rodrigo. Bom, a verdade funciona como um culto que se faz em dois lugares, né? A gente faz um culto na casa e também no espaço público. Na casa, a gente coloca... Nossa. Sim, a gente coloca um altar cheio de flores, com um arco, mais ou menos com 3 níveis, né? Um arco, a foto do familiar, os familiares que a gente está penando, né? E uma parte de baixo com oferendas para os mortos, que geralmente são comida que os mortos gostavam, como pão, ou comida tipicamente mexicana, como tamales, que é um tipo de pamonha, salgada, rellena de carne, inclusive os vícios que dos familiares, que pode ser um copo de cachaça ou cigarrete, né? Verdade. E no fundo a gente coloca geralmente um caminho de flor de cempasúchil, que é uma flor amarela que é muito natural de México. E bom, a gente tem a crença de que no dia primeiro, no dia segundo, às vezes da noite, do primeiro para o segundo, os nossos mortos baixam, né? Descem desde o céu e comem a essência dos alimentos, né? E é por isso que você, no dia seguinte, você quer provar esse alimento e sabe diferente, porque os mortos já comeram, né? Então, e a gente também tem a parte pública, né? Que é uma procissão que, bom, depende do lugar, pode ser muito solemne, como se fosse uma procissão religiosa, todos cabisbaixos, todos assim com uma vela, ou pode ser que nem carnaval, às vezes vão pessoas fantasiadas, até rola uma batucada, né? Mas no caminho, nessa procissão da casa para o cemitério, às vezes as pessoas deixam aberta as suas casas e dão de comer e de beber de graça, até a gente chegar no cemitério. Existem influências, você acha, influências europeias, pré-hispânicas, nessa data que é tão especial no calendário mexicano? Existem de ambas, mas as mais visíveis são as europeias, começando pela data, não? Que é o 1º, 2º de novembro, que é dos finados e de todos os santos, que são primariamente festividades católicas, né? Também a gente a afinidade de cruzes que a gente vê tanto nas caveiras como nos altares, também é uma influência muito europeia. E incluso algo que muita gente não espera, o caráter brincadeiro da morte é algo muito europeu, né? Porque nas questões pré-hispânicas a morte você não tem trata com uma morte muito solene, né? Não é nada assim para brincar. Sim. Mas com os europeus, a partir da Idade Média, com todas essas epidemias da peste bubônica, que eles viviam com a morte o tempo inteiro, acho que para sobrelevar isso, eles começaram a colocar
pinturas ou em pinturas ou em outras grafias, a famosa dança com a morte. A morte dançando com suas vítimas, ou a morte sendo trapaceada, suando o mundo dos vivos. E tudo isso, né? Da parte pré-hispânica, a influência não é tão visível, mas pode ser mais tangível em alguns elementos, como na flor de cempasúchil, né? Que é o cor amarelo, que é o cor muito associado com a morte, né? E também nas comidas que estão dentro do altar, que geralmente são do tempo pré-hispânico, né? E também nessa pensamento abstrato de que a morte não é o fim, não? A vida e a morte estão plenamente entrelaçadas e então se você fala com o morto como se ainda estivesse vivo, né? Engraçado, Rodrigo, que porque esta visão da morte levada pelos mexicanos é muito diferente da de outros países, inclusive nós aqui no Brasil. É uma coisa completamente diferente. De onde veio o motivo dessa celebração? Porque essa festa eu vi e só vi lá no México. De onde veio essa ideia? Bom, a verdade, o modo de encarar a morte que tem os mexicanos é muito parecido com o que tem os brasileiros. A gente llora nossos mortos, a gente se dói com nossos mortos, né? Então, não é tão diferente assim. O que é diferente, o que é um pouco diferente, o que poderia parecer um pouco bizarro para outras pessoas de outros países, essa aparente contradição que a gente tem para um ritual que é de dor e sofrimento, para um que é de alegria. Exatamente. Acho que é algo que o mexicano tomou dos europeus e fez seu. E também o mexicano gosta de fazer piada com todo como brasileiros, né? Então isso deu para virar esse duelo também em uma festa. Você sabe, uma coisa que eu achei também muito engraçada é o seguinte: o mundo inteiro viaja para o México nessa época. É como vem aqui para o Brasil para o Carnaval. Dia dos Muertos lá no México está cheio de turista. Inclusive, eu assisti até um filme do James Bond. Você se lembra, não? Eu lembro. Tem um vídeo aqui que eu queria até passar para mostrar. Dá uma rodada para a gente se divertir um pouquinho aqui. Aí, ó. Dia dos Muertos. Você vê, aqui no começo do programa, eu fui maquiado de caveira, eu vi uma poção nesse documentário que passamos antes, de lá, da festa. É igual, quer dizer, é uma coisa mais ou menos clássica lá, né? Mas devem ter aspectos culturais, porque se eu fui maquiado igualzinho aquelas pessoas que apareciam, tem algum aspecto cultural nessa história, com toda certeza. Essas maquiagens de caveira, elas seguem o mesmo padrão sempre, ou seja, o que elas representam, Rodrigo? Bom, primeiro que nada, essa festa que aconteceu no filme, na Cidade de México, não existe. Não, isso é fictício, a gente viu que é. Ou ao menos não existia até faz 3 dias que o governo da Cidade de México e os turistas e também mesmo os mexicanos gostaram tanto que fizeram.
que fizeram agora um desfile como esse. Mas essas caveiras, se o senhor percebeu, tem muitas caveiras, muitos esqueletos vestidos como catrins, né? Como da alta alcurnia, né? Como da elite, né? Sim. Mas isso vem desde do século XIX, né? Quando um grupo de desenhistas começou a suar das classes altas e para isso usavam a morte, né? Porque a minha era bem parecida com isso aí. Sim, Essa bom, costura na boca. Sim, bom, essas mortes todas floridas, acho que é parte da contradição do mexicano. Se você viu nas calaveras mexicanas, não se fazem para assustar a ninguém. É mais ou menos, nas calaveras você tem um monte de elementos de vida. Todas essas cores, todas essas flores e todas as cores vivas. E tem brincadeira, fizeram um bigode. Isso mesmo, é para indicar que a morte, que a vida continua, né? E que se você é alegre dentro na vida, porque não também na morte, né? E La Catrina? La Catrina é o esqueleto de uma dama da alta sociedade, como você falou agora, que também é uma figura bastante conhecida. Qual é a origem dessa personagem? Bom, é desses desenhistas que eu estava falando ao princípio, né, no século XIX. Porque é um ícone, ele é um ícone da cultura mexicana. Virou um ícone. Mas nessa fotografia original, ao princípio estava soando dos mexicanos que queriam parecer europeus e que negavam suas raízes indígenas, né? Sim. Então esse artista colocou um sombrero que nesse tempo era parte da elite que se queria parecer aos franceses e esse autor, José Guadalupe Posada, fez esse desenho como uma burla, né? Como suar. Depois esse desenho foi retomado por Diego Rivera em outras pinturas dele. Parece até a Frida, você falou do Diego Rivera, parece a Frida, claro. Isso mesmo. E então ele já primeiro que nada ele encobriu a Posadas e ele digamos que vestiu a Catrina. E a partir da difusão que Diego Rivera fez foi que a Catrina foi considerada como um símbolo assim do Dia de Mortos, né? Você falou que essa festa ela se estende também para os cemitérios, né? Onde eles levam as comidas preferidas, onde levam as bebidas e tal. Como é que funciona a decoração dos túmulos? Porque é decorado, inclusive com caveiras coloridas. Eu vi isso no filme. Sim. Bom, no México eu não fui no cemitério. Não fui. Não, bom, as tumbas são... Que lindo, ó. Nossa, sim. As tumbas são coloradas, decoradas, geralmente com flores, com essa flor amarela que você vê lá, que é essa flor de cempasúchil. O cempasúchil chama-se aqui no Brasil cravo de defunto. Cravo de defunto, nossa, bom saber isso. Não, com flores amarelas e com flores geralmente roxas, né? O que representa mais ou menos o frio e a noite, né? Tá. E amarelo também é algo relacionado prehispanicamente com o inframundo, com o mundo dos mortos. Às vezes você também pode colocar cores mais vivas, de X cores, rosa, amarelo, digamos, e velas, né? Velas também coloridas? Velas geralmente são brancas, mas é que depende do lugar. No Dia de Mortos não tem um jeito certo de fazê-lo, mas existem generalidades que podem ser. Agora, Rodrigo, essa festa do Dia dos Mortos lá no México já está começando a se estender para outros países. Você está sabendo disso? Tem outros países que já estão começando a fazer esse tipo de comemoração. Bom, a verdade a festa do México não é a fonte da festa do Dia de Mortos. Existem festas dos Dias de Mortos tanto no Peru, como na Bolívia, como no Guatemala. A de México como virou um símbolo patrimonial e algo que o mexicano se sente muito orgulhoso, já virou algo que é mais popular do mexicano.
mas veo sí que algunas culturas están, por lo menos estéticamente, ocupando algunos elementos do Dia de Mortos, sobre todo nas caveiras. Algunos hayan eso preocupante, mas eu sinto muito orgulho que outras culturas estén pegando elementos da nossa, como nós também pegamos elementos de outras culturas. Seguramente. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço muito a você. Volte mais vezes, porque essa é uma coisa que pouca gente conhece aqui no Brasil. E você fica num encantamento porque ver a morte desta maneira é uma coisa que, de certa forma, faz com que a gente a encare de uma maneira um pouco mais divertida. Bom. Obrigado, Rodrigo. E viva México!